Queridos irmãos e irmãs, esse segundo domingo da Quaresma nos traz o Evangelho da Transfiguração. E sempre que eu chego para olhar essa experiência da Transfiguração, eu me sinto muito mexido no aspecto de refletir se nós, de fato, somos capazes, na experiência da nossa vida, de olhar aquelas coisas que estão por trás da figura, por trás da aparência. Eu digo isso porque Abraão, na nossa primeira leitura, hoje tirada do livro do Gênesis, ele tem um vislumbre daquilo que iria ser a experiência da descendência do seu povo, mas ele não viu, olhou além daquilo que estava sendo apresentado para ele, né? Deus diz, olha para o céu, vê o número das estrelas lá que você consegue contar, a sua descendência vai ser maior que essa. E ele teve um vislumbre, ele conseguiu ver além. Na experiência do sacrifício que ele coloca lá para estabelecer a aliança com Deus, também espera, essa sinalização de Deus e fica lá esperando, que Deus dê o sinal e a coluna de fogo passa no meio dos animais, com um sinal também do estabelecimento dessa aliança com Abraão. E assim Abraão caminha no vislumbre, no olhar que transcende aquilo que é a circunstância dele. Numa situação muito complexa, porque quem lembra da história de Abraão sabe, Sarai, a sua esposa, já era de idade relativamente avançada, ele também já não era um garotinho, e ela era estéril. E de repente Deus fala, olha, vai ter uma descendência maior do que as estrelas que você consegue contar no céu. Quer dizer, a fé de Abraão é um ultrapassar aquilo que se pode ver e aquilo que se pode entender no momento. Na nossa segunda leitura, Paulo fala mais ou menos a mesma coisa, Nós não conseguimos ver ainda a glória de Cristo, Ele vai dizer, Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Corpo glorioso que não é uma presença imediata, mas que transcende também a lógica desse mundo, porque ultrapassa a lógica da morte, ultrapassa a lógica da vida contingente. Nós não temos noção do que é um corpo na glória, e tudo isso convida a um olhar mais transcendente. Hoje, Pedro, na Transfiguração, quando olha a imagem lá de Jesus glorificado, do lado de Moisés e Elias, começa a falar as coisas, e o texto diz, ele não sabe do que ele está falando, Mas ele tem o entendimento de que aquela experiência transcende tanto, que ele vai dizer a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer umas tendas aí para vocês, para a gente ficar aqui. É um olhar para ultrapassar aquilo que é a figura, Por isso, quando me vem a ideia da transfiguração, me vem sempre essa ideia de uma capacidade do olhar da fé, de realmente perceber aquilo que está além da aparência, além da figura. Eu mostro a vocês todo dia, visualmente um pedaço de pão. Mas nós precisamos, com o olhar da fé, perceber o que está atrás, o que está além desse pedaço de pão. Não é mais pão, não é mais vinho, mas é o próprio corpo e o sangue de Cristo. Então, se fala, inclusive, o termo é esse, transubstanciação, uma mudança na substância. Não é uma mudança acidental, mas é uma mudança essencial. Assim como nós olhamos hoje essa experiência, o Cristo mostra aos seus discípulos a divindade que não se dá a perceber cotidianamente.
Os outros dias estava ali Jesus, né, comendo com eles, falando com eles, realizando coisas extraordinárias, mas até então não se conseguia perceber com exatidão a sua glória. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos muito apegados à figura, não é isso? Né? Quer dizer, se eu ando por aí na rua com a minha veste clerical, né, com o meu clésma e tudo, aí as pessoas vão dizer, olha lá o padre. Né? Se eu andar de vez em quando, igual eu ando aí meio mulambo, né, com a camiseta qualquer e com uma calça dessa de caminhada e tudo, ninguém sabe, né? E ninguém identifica o que é, porque a figura de fato é limitada. Quer dizer, às vezes a gente vê isso, né? A gente consegue às vezes tratar uma pessoa que a gente acha que é de rua mal, né? E de repente passa o ladrão de terno e gravata e a gente vai abrir a porta para ele, né? Até para entrar na nossa casa porque está de terno e gravata. Porque nós nos deixamos conduzir pelas aparências. E esse é que é o ponto, e aí é onde eu fico pensando às vezes, né? As aparências, elas enganam. E muitas vezes nós vamos encontrar sabedoria onde a gente menos espera encontrar sabedoria. Nós vamos encontrar Deus muitas vezes onde a gente menos espera encontrar Deus. Eu me lembro uma vez que eu fui, quando era seminarista ainda, e ainda na filosofia, fui fazer evangelização na área rural, em Braslândia. E a gente foi andando aí de fazenda em fazenda, visitando os caseiros e tal. E eu todo cheio de mim, né, com a minha Bíblia na mão, vou evangelizar aqui esse senhor. Chegamos lá numa taperinha mesmo, o senhor vivia lá numa taperinha, e eu com a Bíblia, os colegas com a Bíblia, disse, vamos evangelizar. Né? Aí fomos, e eu cheguei e falei para ele, né, o senhor sabe que o senhor é amado por Deus? Era o início do meu discurso, né? Eu nem continuei, porque ele logo virou, claro que eu sei. Né? E o exemplo que ele deu foi o melhor exemplo que eu podia ter, e eu, na minha filosofia, não ia conseguir explicar. Ele disse, claro que eu sei. Todos os dias eu abro aqui, né, a minha roça, eu jogo os meus grãos de milho aqui, eu fecho, passa dia, passa noite, cresce, e aqueles pouquinhos de semente que eu jogo lá se tornam as espigas, e aquilo que eu plantei pouco se torna milhar. Claro que Deus me ama. E eu virei e falei, é isso mesmo. É isso mesmo. Calou toda a minha filosofia, né, e toda a teologia que eu queria esbanjar lá, né, tive que botar o rabinho entre as pernas e sair quietinho, porque ele foi muito mais capaz de traduzir na simplicidade dele o amor de Deus, do que eu com os meus argumentos filosóficos e teológicos. E aí é onde a gente se engana muitas vezes com aparência. Olhar hoje o tema da transfiguração, eu fico pensando, por que é que Deus faz isso, né? Por que é que Jesus se transfigurou? Será que foi para se amostrar, né? Chegar assim, olha aqui a minha glória, né? Não. Jesus carinhosamente mostrou a sua glória, porque na sequência dessa experiência ia mostrar a sua cruz. Mostrou a sua divindade para que os discípulos não se escandalizassem da cruz. O Salmo diz, né, a respeito, né, do Filho do Homem, né, diz, o mais formoso dos homens. Mas o profeta Isaías também vai dizer a respeito desse mesmo, tão desfigurado estava que não tinha aparência humana. A transfiguração do Senhor está para nos encher de esperança quando tivermos que lidar com a desfiguração do Senhor. Não nesse trecho do Evangelho de Lucas, mas do Evangelho de Mateus, é muito interessante porque Jesus sobe ao Monte Tabor com o pessoal, e a narrativa é mais ou menos a mesma, mas quando desce, começa a falar aos discípulos da cruz. E o texto termina, Filho do homem há de sofrer, há de se entregue na mão dos ímpios, vai sofrer muito, vai morrer e vai ressuscitar.
E o texto termina com os discípulos tentando entender o que ele queria dizer com ressuscitar. Mas é muito interessante que na experiência da transfiguração é colocada também a realidade da desfiguração. O Senhor se mostra na sua glória para que nós não desesperássemos quando olhássemos a experiência da cruz. E eu acho que a questão é um pouco essa hoje, né? Pensando também na nossa quaresma. Olhar o quanto o Senhor muitas vezes nos dá as suas bênçãos, se mostra para nós com a sua graça, manifesta nas mais diversas experiências o seu amor, até para que nós não nos escandalizássemos da nossa cruz e do nosso sofrimento muitas vezes. Porque não se iludam, né? É a mesma história, quando as coisas estão bem na nossa vida, a gente pensa igual Pedro, né? Quando a gente está no alto da montanha da nossa vida, a gente pensa igual Pedro. É bom estar aqui, vamos fazer 3 tendas, né? E vamos ficar aqui em cima. Mas Jesus desce conosco. Jesus desce conosco. A nossa vida vão ter momentos de alto da montanha, mas vão ter momentos em que nós vamos descer também. E é na hora da fragilidade, é na hora do sofrimento, é na hora da dificuldade, que a gente precisa olhar para essa experiência da transfiguração e não desanimar. Por quê? Todas as coisas que acontecem na nossa vida estão sob o olhar e sob o cuidado de Deus. As coisas fáceis e as coisas difíceis. Os momentos tranquilos, bonitos, em que é bom estar, e o momento em que muitas vezes vamos experimentar a realidade do sofrimento e da cruz. Na verdade, é bonito olhar a humanidade de Jesus, que passa por todas as coisas possíveis na humanidade, à exceção do pecado, para mostrar justamente que é possível estar em Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. No fácil e no difícil. E, de repente, o difícil se manifesta também, às vezes é numa enfermidade que a gente não tem o poder e a força de mudar. Às vezes é na perda de alguém que nós não queríamos perder e que isso nos causa sofrimento e dor. Às vezes é na dificuldade do diálogo, onde nós não conseguimos construir passos importantes para estabelecer a própria convivência. Às vezes é o abandono do outro, e que a gente não tem força para transformar, porque a decisão do outro é dele. E muitas vezes vamos sofrer esses impactos na nossa vida. A cruz de Jesus é a expressão dessas coisas todas. A cruz de Jesus é o reconhecimento também e um assumir sobre si as dores e as dificuldades humanas todas. O servo sofredor do profeta Isaías traz essa ideia. E o próprio texto diz, é pelas suas chagas que nós somos curados. Porque as chagas de Cristo, na verdade, representam a decisão de Deus de assumir sobre si aquilo que eram as nossas fragilidades e as nossas condenações. Ele que tinha o direito de infligir essas chagas em nós, prefere que essas chagas recaiam sobre ele, por amor de cada um de nós. Por isso, ao olhar a cruz, humanamente, é uma experiência incompreensível. É um amor que escandaliza. Como assim? Por quê? Não há razão. Não há bom senso e nem instinto de preservação que nos coloque na lógica da cruz com tranquilidade. Mas o Senhor nos mostra antes a sua glória para que nós possamos entender. Eu sou Deus. No texto da Semana Santa, vamos chegar mais lá na frente, Jesus vai dizer isso. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. É uma decisão dele, de não fazer recair sobre a humanidade a sua própria incoerência, mas de dizer no amor dele, muda comigo.
de chamar novamente a uma experiência de comunhão com Ele, de experimentar a realidade da graça. Como é importante olharmos hoje para a transfiguração e compreendermos essa delicadeza de Deus. Porque o próprio Pai, se abre os céus, né? O próprio Pai fala: este é o meu Filho, no qual ponho todo o meu contentamento, toda a minha alegria. Escutai-o. Tem gente que fala que tem uma diferença entre ouvir e escutar, né? Porque ouvir parece que é uma coisa muito física, muito material, né? Muito voltada para a questão do ouvido mesmo, né? E o escutar é fazer calar dentro, né? E Deus nos convida a escutar, né? A guardar dentro, a compreender em profundidade aquilo que Jesus está propondo. Nessa transfiguração se juntam o Antigo e o Novo Testamento. É bonito ver isso também, porque a lei e os profetas, tudo aquilo que estava previsto no Antigo Testamento para acontecer, encontram a sua síntese em Jesus. E ao mesmo tempo ali estão os apóstolos, os três, né? Para olhar também aquela experiência, porque eles vão ser os anunciadores da Boa Nova. O Antigo e o Novo se encontram com essa glória de Jesus, para que nós pudéssemos também nos encher de esperança diante das promessas que Jesus realiza de salvação. Por isso, queridos irmãos e irmãs, redobremos hoje, né, de confiança, porque o Senhor não nos abandona, mas pelo contrário, nos convida a experimentar mais e mais profundamente do seu amor através dessa manifestação. Olhemos para a glória do Senhor hoje, para compreendermos a profundidade da cruz amanhã. Olhemos para a glória do Senhor hoje, para podermos compreender a oferta de vida que é dada por nós amanhã. E saibamos olhar com respeito e com profundidade esse mistério que nos alcançou a salvação. Hoje eu queria convidar vocês então a isso, né? A ultrapassarmos as aparências, a ultrapassarmos a figura e olharmos com mais profundidade aquilo que Deus tem para nos oferecer, seja na humanidade de Cristo, seja também na humanidade dos nossos irmãos e irmãs. Saibamos olhar o nosso irmão além do defeito dele, além da dificuldade dele. Saibamos olhar as pessoas além das suas fraquezas e das suas misérias e saibamos encontrar essa imagem de Deus que está estabelecida em cada um de nós, de modo que nós possamos corresponder a essa realidade da graça, para que possamos efetivamente alcançar a plenitude. O ser humano tem essa realidade extraordinária, né? Nós podemos tanto apresentar aquilo que existe de mais excelente, quando a gente pode também apresentar aquilo que existe de mais miserável. E saber olhar além dessas coisas para ver também a dignidade que todos nós temos é o grande desafio para todos nós. Termino com uma anedota vinculada aí à figura do Leonardo da Vinci, quando pensava pintar a Santa Ceia, né? Contam essa história, não sei se é verdade, se não é verdade, mas é uma anedota que se juntou, né, à figura da Santa Ceia, que ele passou algum tempo fazendo, né? O Leonardo da Vinci não era muito bom com prazos, né? E muitas coisas a gente vai encontrar por aí inacabadas da parte dele. Era um gênio, mas um gênio disperso. E escolheu uma pessoa para pintar a figura de Jesus, né? Um jovem bonito, excelente e tal, e fez lá a pintura de Jesus. E alguns anos depois, para pintar a figura de Judas, ele foi nas galeras, foi nas prisões, para achar uma imagem miserável, uma pessoa difícil, né? Assim, um ladrão. E achou essa pessoa e disse: vou fazer a pintura de Judas, né? E diz que o rapaz, quando ouviu falar que ia pintar a figura de Judas, começou a chorar,
porque disse alguns anos atrás você me escolheu para fazer a imagem do Cristo, e agora você está me fazendo a imagem do ladrão. Para dizer, né, o quanto o ser humano tem em si tudo aquilo que existe de mais excelente e tudo aquilo que existe de mais miserável. Por isso, saber encontrar em cada um essa dignidade que vem de Deus é um grande desafio para nós todos. Saibamos olhar além da aparência, porque é além da aparência que nós efetivamente encontramos o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,